Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista, escritor e empresário Carlos Araújo. Nascido em São Paulo no dia 16 de março de 1961, Carlos Antônio Santos Araújo é pai de Lucas e Mateus. Graduado em jornalismo, Carlos Araújo atua na área de comunicação há 28 anos. Trabalhou no Jornal Diário de Sorocaba, na Rádio Metropolitana, Jornal Cruzeiro do Sul, o Estado de São Paulo, retornando, posteriormente, ao Jornal Cruzeiro do Sul, onde permanece até hoje. Carlos Araújo também atua como empresário no ramo da comunicação com a empresa Zeus Produção Editorial. É autor de 3 livros-reportagem e de uma biografia que retrata a vida do ex-prefeito de Sorocaba, Renato Falvel Amari. Além disso, escreve a crônica Outro Olhar nas edições de domingo no Jornal Cruzeiro do Sul. É um amante da poesia e também das mulheres. Araújo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, inicialmente, pela descrição muito bem feita e resumida do meu perfil, de quem eu sou. Eu estou aqui disposto a falar o que você perguntar sobre a minha vida, sobre a minha profissão. E é isso aí, vamos fazer como um livro, vamos abri-lo e conhecer um pouco da história que está ali sendo contada. Ele, que inclusive é escritor também, já escreveu esses livros, reportagem e biografia. Vamos conhecer um pouco de Carlos Araújo, que já está em Sorocaba há tantos anos, né, Araújo? Mas é nascido em São Paulo. Como foi chegar até Sorocaba? Eu cheguei em Sorocaba por um erro meu de informação. Verdade. Para vocês verem, uma vez eu contei isso lá no Estadão, numa mesa de jantar, todo mundo caiu na risada. Eu chorei ao ponto de doer a barriga. E todo mundo chorou de rir. É porque houve um período, eu tinha 26 anos e inspirado em brasileiros que iam para o exterior, eu queria ir para os Estados Unidos, tinha planos de ganhar dinheiro. E eu trabalhava num banco na cidade de Osasco e pedi para o banco, amigavelmente, conversando, perguntei se eles poderiam me demitir, porque era plano meu pegar a verba rescisória e iniciar uma vida nos Estados Unidos. Mas só que eles me demitiram e quando eu fui no consulado americano lá na rua Padre João Manuel, em São Paulo, a pessoa que me atendeu só faltou, eu não sei se ele teve pena de mim ou faltou rir na minha cara. Ele falou, olha, desempregado, com essa cara de boliviano que você tem, solteiro e ainda usa óculos, então você não pega visto nem de turista. Aí eu meio que me desesperei e entrei em contato com mais umas 10 embaixadas e nenhum país fornecia turista para quem estava desempregado. E aí eu falei, qual que é a alternativa então? Eu ficar no Brasil fazendo o que eu gosto, que é escrever. Qual a profissão que mais próxima disso? Que envolve leitura e escrita? É o jornalismo. Eu não tinha faculdade de jornalismo ainda. Olhei no mapa e falei, eu morava em Jandira, na Grande São Paulo nessa época, ou eu vou para Sorocaba, que pelo menos fica perto, assim eu fico perto da minha mãe, ou vou para Porto Seguro vender caranguejo na praia lá. Então, aí eu vim para Sorocaba, cheguei aqui no dia, essas datas você não esquece, que são datas que mudam a sua vida. Cheguei aqui no dia 3 de abril de 1987,
e perguntei na rodoviária qual era o maior jornal da cidade. Cruzeiro do Sul, me disseram, e vim direto. Não sabia, peguei o ônibus informando, desci aqui na porta do Cruzeiro do Sul e eu quero falar com o editor-chefe, que era o Cláudio Oliveira na época. E o Cláudio Oliveira me falou que não tinha vaga e se surgisse alguma vaga, ela já era do pessoal da revisão, tinha o setor de revisão na época. E não podendo trabalhar aqui no Cruzeiro do Sul, eu fui bater na porta do Diário de Sorocaba. Lá eu fiz um teste, o Walter, o irmão dele, Walter De Luca, me atendeu. Eu fiz um teste, eu lembro da minha primeira matéria, que era comer fora ao meio-dia, comer em restaurantes, comida rápida. E fui aprovado e fiquei lá no Diário de Sorocaba, mandando textos para o Finês, José Carlos Finês, que fazia a primeira página em Sorocaba, aqui no Cruzeiro do Sul. E depois, 3 meses depois, eu fui trabalhar na Rádio Metropolitana. E da Rádio Metropolitana, um dia surgiu um convite para eu cobrir férias do Nilson. Eu não lembro sobre o nome dele, mas era um repórter, tinha um excelente texto, o Nilson. Ele entrou de férias, foi para Santa Catarina e eu fui chamado pelo Cláudio Oliveira para cobrir férias. E no meio dessa cobertura, foi até o mês daquela grande passeata que reuniu 10 mil pessoas no centro de Sorocaba contra o Centro Experimental Alamar. E em meio a essa cobertura, o Cláudio, uma vez, para minha surpresa, me chamou e falou: considere-se contratado. Porque o Nilson tinha conhecido uma namorada lá em Santa Catarina e não quis voltar mais. Tá vendo? Aí pediu demissão e eu fiquei. Você mandou pelo menos um cartão para a namorada dele, pelo menos agradecendo? Não perdi o contato. Depois eu vi o Nilson uma outra vez depois. Isso foi em que década, Araújo? Isso foi em 1987, tudo isso em 1987. Então eu saí do banco, vim para Sorocaba, trabalhei no Diário de Sorocaba, trabalhei na Rádio Metropolitana, entrei no Cruzeiro, tudo em um ano só. E você passou a morar em Sorocaba? Passei a morar em Sorocaba. O primeiro lugar onde eu morei em Sorocaba foi uma pensão na rua Mailasque, pensão da Dona Maria, onde eu morava lá com umas 20 pessoas. Era um banheiro só, imagina de manhã, um sufoco. Eu imagino. E de lá eu ia para o Diário, era perto, eu tomava café num bar lá da praça e em seguida ia para o Diário e ficava lá até a noite. Foram experiências diferentes, tanto no Diário quanto no rádio? Foram diferentes, tudo era diferente, porque eu não tinha feito nada em termos de conteúdo jornalístico. Então tudo era novo para mim. O que eu tinha, o que eu sabia que me credenciava para trabalhar em jornal ou rádio era o domínio que eu tinha do texto. Eu tinha um domínio, só que eu tinha um domínio literário do texto. Desde criança, eu sempre me envolvi muito com literatura, lia muito, escrevia muito. Escrevia, reescrevia. Eu sempre tive uma intimidade muito acentuada, profunda com a palavra. Porque você gostava. Que eu amava. A minha vida é a literatura. E ama ainda, né? Minha vida é a literatura. A literatura que me levou ao jornalismo. Eu sempre quis ser escritor. Não sabia de que forma, mas eu sempre quis ser escritor. E agora, olha isso. Depois de tantos anos de experiência, Diário de Sorocaba, rádio, jornal Cruzeiro do Sul, você vindo de São Paulo pintou a oportunidade para ir trabalhar no Estadão, que fica em São Paulo. Como que foi esse momento para você? Eu sempre quis trabalhar em São Paulo, justamente buscando desafios, buscando novidades. Eu sei que em São Paulo, assim, existem outras histórias. Aqui na região existem histórias boas também. Depois, indo para lá, só vivendo a experiência, aí eu concluí que as histórias daqui, da região de Sorocaba, são tão emocionantes e boas para serem trabalhadas como repórter, como as histórias de nível nacional. Porque os personagens, mais ou menos, eles se repetem. E os dramas se repetem também. Uma família sorocabana
tem problemas e desafios semelhantes a uma família que mora na periferia de São Paulo ou em bairros de classe média de São Paulo. Então, o que acontece com eles? Acontece que também as preocupações com segurança em São Paulo são as nossas preocupações com segurança aqui em Sorocaba também. E os crimes que acontecem em São Paulo também se repetem aqui. Então, e os políticos também. Ações, medidas tomadas por um prefeito de São Paulo também são medidas tomadas por um prefeito de Sorocaba. O que muda é a proporção. A proporção é uma cidade gigantesca e aqui é uma cidade menor, embora grande do ponto de vista regional. E isso faz com que aqui também você encontre motivos emocionais para trabalhar e procurar fazer bem o seu trabalho e trabalhar muitas histórias. Qual o segredo do bom jornalismo? Existem segredos, existem no plural, porque um deles é a vocação. Você precisa ter jeito para a coisa, você precisa sair a campo para ir atrás da notícia. Porque a notícia, hoje existem alguns meios, principalmente os meios eletrônicos, em que notícias chegam até você. Mas geralmente essas notícias são trazidas por meio de assessorias de imprensa, de pessoas interessadas em que elas saiam. Mas as grandes notícias, elas acontecem, elas são encontradas como quem encontra ouro em garimpo. Elas precisam ser perseguidas, achadas e trabalhadas. E para que isso aconteça, você precisa ir atrás. É o que a gente chama de ir para a rua. Pois é. Araújo, você ficou bastante tempo aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Quando você começou também cobrindo as férias do Nilson, você teve essa experiência fantástica que foi pegar justamente uma passeata, uma manifestação popular. Hoje, de junho para cá, de 2013 para cá, nós vimos muitas movimentações populares. E essas movimentações populares sempre rendem muitas boas histórias. Como foi esse teu trabalho aqui no Jornal Cruzeiro do Sul? Esta foi a maior reportagem em série que você pôde fazer ou não? São momentos históricos diferentes, em comparação, ou seja, em consequência, são passeatas diferentes e com resultados diferentes também. Perdoe a repetição da palavra diferentes, mas é essa a essência. Em 1987, a passeata contra Aramar tinha um objetivo definido, que era tentar inviabilizar a instalação de um centro de pesquisas nucleares na região de Sorocaba, e as pessoas que participaram dessa passeata estavam num momento muito delicado, porque havia uma preocupação latente com as questões nucleares. Nós vínhamos de um acidente terrível, um acidente nuclear em Chernobyl, em 1986, um ano antes, e vínhamos de um acidente em Goiânia, do Césio 137. Então, as preocupações nucleares eram muito fortes. E aí, em seguida, se descobre que a Marinha do Brasil está instalando uma unidade, um centro de pesquisas nucleares na região de Sorocaba. Em consequência, foi muito natural que a população se levantasse contrariamente e o jornal, endossando o sentimento dessa população, fez uma campanha também contra o Centro Experimental Aramar. Agora, então havia um foco, havia uma definição, um objetivo, o que diferencia um pouco em relação às últimas manifestações, que começaram com os 20 centavos, havia esse foco inicial e depois avançaram para outras bandeiras, luta contra a corrupção, contra a saúde, ou seja, pela saúde, pela educação, contra a impunidade de corruptos.
e você acaba com isso levantando bandeiras legítimas, mas quando você levanta várias bandeiras, isso complica a estratégia do movimento. E foi o que aconteceu. Aí você corre o risco de não chegar a lugar nenhum. As manifestações, elas são legítimas em si, mas acabam se dissolvendo por falta de estratégia, de planejamento e de aonde queremos chegar. Isso não aconteceu. Araújo, essas manifestações que sempre tentam buscar alguma coisa, um objetivo, enfim, e toda essa experiência que você tem como jornalista, você sabe que o jornalista ele trabalha o dia a dia, o arroz com feijão, contando as notícias que vão acontecendo no dia a dia para a informação e o desenvolvimento do conhecimento entre as pessoas. Mas como um jornalista descobre uma boa história e ele sabe que esta boa história vai ser interessante para o leitor, telespectador ou até mesmo ouvinte? Ele descobre uma boa história existem critérios que são critérios técnicos e existem critérios emocionais também. Os critérios técnicos são aqueles que podem ser medidos pelo novidade, inusitado, mas existem os critérios emocionais que podem levar a mexer com questões de justiça, alguém que está sendo injustiçado, alguém que está sendo levado a um sofrimento extremo e com pessoas que têm responsabilidade nessa situação. Esses são os critérios emocionais. Juntando tudo isso, você pode ter uma grande história. E essa grande história ela pode também envolver um único personagem, um grupo de pessoas, um único personagem, um grupo de pessoas, ou toda uma cidade, ou toda uma região, ou todo um país, como as bandeiras, como acabamos de falar, que motivaram os protestos do ano passado. E você pode se surpreender com essas histórias também, porque elas trazem outras histórias. Às vezes, uma história você identifica por um determinado fato ou acontecimento, mas às vezes aquilo é só a ponta do iceberg. Por trás ou por baixo dela, existem outras histórias que causaram aquela reação que você percebeu. E você vai trabalhar essa reação, é a ponta do iceberg, e acaba descobrindo outros acontecimentos importantes que formaram o todo. Pois é. Você é uma figura marcante, inclusive até que causa certo temor em muitos políticos na cidade. Muitos deles, por vezes, até não gostavam quando sabiam que o Carlos Araújo estava presente para fazer qualquer cobertura. E isso aconteceu, até para citar um nome aqui, o ex-governador Mário Covas, que foi um conhecido seu, que o conheceu no Estado de São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, e depois aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, quando você foi fazer uma cobertura e ele não gostou muito de uma pergunta, e ele lembrou de você no Estadão. Essa é uma referência. Embora você não carregasse nenhuma maldade, pelo contrário, você simplesmente fazia aquilo que um jornalista faz, perguntar aquilo que deve ser perguntado. O que você entende desta relação entre o jornalista e o político? Como você entende isso? O político, ele representa a população e ele detém, e para representar a população, ele se candidata a um cargo público e quando ele ganha a eleição, ele ocupa esse cargo público para servir a população. Então ele tem a obrigação de trabalhar em função da sociedade, em benefício da sociedade. E quando ele não trabalha por uma razão ou outra, ele tem que prestar contas disso. Porque ele está sendo pago pela sociedade e não só pago em termos de remuneração, mas a sociedade é como se o voto é como um cheque que foi assinado, dando-lhe confiança, ou seja, passando para o político um voto. O voto não é só um voto, o voto vai além do número que garante uma eleição dele no resultado que é superior ao do adversário. O voto também é voto de confiança e ele tem que corresponder a essa confiança. Se ele não corresponde, ele tem que prestar contas. Se ele não presta contas, ele tem que ser cobrado.
existem instituições que representam a sociedade, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, que são órgãos que podem fazer essa cobrança. Mas a instituição que realmente tem mais poder, até pela natureza que ela é, a natureza de comunicação, é a imprensa. A imprensa, ela tem, os órgãos de comunicação têm a obrigação de cobrar isso dos políticos. O que acontecia comigo em relação, principalmente na década de 80, na década de 90, era o seguinte: hoje, os governadores, para virem em Sorocaba, vêm com bastante frequência e são perguntados, em consequência, são perguntados com frequência sobre os planos do governo, as promessas do governo para Sorocaba e região. Mas antes, na época do Quércia, na época do Fleury, na época do Covas também, eles vinham muito pouco em Sorocaba. Então eu tinha aí é coisa de critério de cada repórter. O meu critério era o seguinte: eu ficava, quando eu sabia que um governador vinha, e geralmente a chefia de reportagem me escalava para fazer a cobertura da visita, então eu fazia uma pesquisa de arquivo, comparando as promessas com o que não foi cumprido. E aí eu colocava essas perguntas: por que tal obra não saiu? E geralmente às vezes ele vinha para fazer uma ou outra inauguração ou nova promessa, então eram encontros festivos. E a minha pergunta contradizia com o espírito de comemoração. Era cobrança. E o político não gosta disso. Mas eu tinha que fazer essa cobrança, era o meu papel, era a minha função, e eu representava o jornal também, é uma função do jornal fazer isso, da imprensa, do Jornal Cruzeiro do Sul, e os políticos não gostavam. Eu tive problemas de reações com o Fleury, tive problemas de reações com o Covas, e tive problemas de reações também com o Maluf, numa campanha presidencial em 89. E só para exemplificar, com o Fleury, inclusive, eu tive, isso foi numa inauguração de um conjunto habitacional em Boituva. Ele tinha distribuído, o governo dele tinha distribuído recursos para cidades que eram de um partido. E eu perguntei, e o prefeito de Sorocaba não era desse partido, era o prefeito Panunzio, era o primeiro governo Panunzio. Aí eu perguntei para ele por que ele distribuiu recursos para outras cidades e para Sorocaba não, sendo que Sorocaba solicitava e precisava. Aí eu falei, porque o prefeito de Sorocaba não é do seu partido? Ele achou que eu provoquei ele tomou isso como um insulto, e ele falou que eu era agressivo nas minhas perguntas, e não tinha nenhuma agressão nas minhas perguntas, era apenas uma pergunta. E de repente começou uma movimentação, era a sala de uma casa pequena, e começou uma movimentação, e estavam, o Reinaldo Galhardo, o Macarrão, estavam retirando, a segurança do governador estava retirando o Macarrão para fora. Mas depois nós soubemos, era para retirar eu. E retiraram o cara errado. Acabou a entrevista, né? Que bom. Então, e eu ainda protestei com segurança. Você não pode fazer isso, retirar o Macarrão. Então, aí o Aldo, fotógrafo, como é que é? Aldo V. Silva. Aldo V. da Silva, que tirou uma foto que mostra tudo. O Macarrão surpreso, segurança segurando ele, eu tentando falar para o segurança que não era, tem uma foto que saiu junto. E aí o Cruzeiro do Sul fez o editorial também, elogiando a minha atitude, foi um acontecimento muito bom. Foi histórico. E com o Covas também isso aconteceu. Melhorias anunciadas para o aeroporto, que não tinham vindo. Eu perguntei para ele por que não, ele não gostou, e teve uma outra ocasião que eu fiz outra pergunta para ele. Aí quando eu fui trabalhar no Estadão, em São Paulo, lá encontrei ele numa inauguração de uma obra da Sabesp, e comemoração festiva, e eu tinha uma prova com material da Sabesp que previa a inauguração daquela obra com 2 anos de antecedência. E eu mostrei para ele o papel. Um pouco atrasada. Governador, por que essa obra está sendo inaugurada com 2 anos de atraso? Ele não respondeu, ficou irritado e falou o seguinte: você
E teve outra ocasião lá que nós falamos sobre FEBEM, que é hoje a Fundação Casa, FEBEM, porque tinha rebelião no começo dos anos 2000, tinha várias rebeliões, e aí esses assuntos, a água lá era latente e rebeliões também. Aí eu falei, governador, por que está inaugurando com 2 anos de atraso? Bom, era uma pergunta que contradizia o clima festivo. Aí ele falou para mim, você estava falando, estava um dia desses em Sorocaba, agora está aqui em São Paulo falando de água, de FEBEM, você parece Aí alguém ajudou ele, carrapato. Aí ele falou, você parece um carrapato? Acabou a entrevista ali também. Pois é. São situações que acontecem no dia a dia. Araújo, nesse final do programa já, gostaria que você falasse rapidamente sobre o motivo de você ter começado a escrever Outro Olhar, que é esta coluna aos domingos no jornal. O que você busca passar nesta coluna? E também, rapidamente, dos livros que você escreveu. A coluna Outro Olhar, eu sempre escrevi crônicas. Em 96, eu lembro, o editor-chefe que era Ulisses Alves de Souza. Teve o final de uma novela, A Próxima Vítima, que parou o país. Ele falou, faz uma crônica disso aí. Eu lembro, fiz uma crônica, saiu. E uma outra crônica era sobre a derrota do Brasil para a Nigéria em 96. Não é de agora, final né? olímpica. 2014. Na final olímpica. Agora foi traumático também. Aí eu escrevi também uma crônica, e sempre gostei de escrever crônicas, sempre escrevi crônicas e tinha essa necessidade. Aí eu propus para o editor-chefe anterior, recente, e não foi aprovada a ideia no impresso, mas eu comecei a fazer crônicas no online do jornal, na internet. E depois, aí o Cal, na época o Anclar Patrick era o editor-chefe, e o Anclar falou com a diretoria e foi aprovado eu passar a crônica para existir no impresso também. A crônica, ela é uma oportunidade para a gente mostrar as nossas emoções em relação às questões que estão acontecendo, que são emoções de pessoas como a gente também, que estão gente como a gente. Então, eu recebo um bom retorno disso, porque são pessoas que leem e se identificam com a crônica. Às vezes eu divido, compartilho com os meus amigos algumas reações, mando e-mails, e é muito legal, muito gratificante. Quanto aos livros, desde a infância, eu decidi ser escritor aos 8 anos de idade. E sempre quis, mas eu precisava de uma atividade que me permitisse obter renda para eu sobreviver. Então, por aí que eu fui atuar no jornalismo. Mas sempre quis escrever livros. E apareceu primeiro a oportunidade no TCC do curso de jornalismo na Uniso, que foi a Estratégia da Raposa, sobre a história de Aramar. E depois, profissionalmente, ou seja, eu sendo financiado para isso, eu comecei a escrever livros sobre categorias de trabalhadores, primeiro dos metalúrgicos, depois dos transportes, e também uma biografia do ex-prefeito Renato Amari. E, ao mesmo tempo, eu tenho dezenas de contos engavetados e tenho 2 romances engavetados também. Um deles chama-se Um Brinde ao Nada, que é inspirado na história da moça acusada de matar os pais, a Suzane von Richthofen, cuja história eu acompanhei em detalhes lá em São Paulo, quando eu trabalhava lá. E também tem um outro romance e continuo escrevendo. E a qualquer momento pode surgir um outro livro e é isso que a gente vai fazendo. A Insondável Noite de Sombras, é isso que eu... não lembrava. Não lembrava do nome do outro romance. É baseado também em algum fato? É baseado, olha, é inspirado nos meus avós, eles contavam muita história, meus pais também, então a inspiração são eles, são eles. É a história de um aventureiro, Ciro Vale, e cuja primeira frase dá o tom do livro. Ciro Vale era um homem forjado pelo perigo, um verdadeiro sobrevivente, e fazia parte de uma espécie rara de homens que são deuses sobre a terra. É forte, hein? Ele é fogo, Ciro Vale.
Muito bem, Araújo. Quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês pela oportunidade e agradeço a audiência. Parabéns pelo trabalho e sucesso cada vez mais na profissão. E o Vida Pública de hoje conversou com o jornalista, escritor e empresário Carlos Araújo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.